Olá, tudo bem? Hoje eu vim falar de um assunto muito importante, porque tá aí, tá se espalhando e cada vez mais a gente tá vendo histórias trágicas através dos vícios, né? Existem diversos tipos de vícios. Tem vício do cigarro, do álcool, das drogas em geral, até em comida, né? Sexo, tudo tem uma, uma característica, né, do vício. O que é, a princípio, o vício? O vício como um todo, não na parte fisiológica, bioquímica. O vício, ele é um sistema de recompensa do organismo. Ele recebe aquela substância e essa substância satisfaz o desejo daquela pessoa naquele momento. E assim, na maioria das vezes, quem experimenta pela primeira vez não tem o vício, né? Foi um experimento. Mas o cérebro, ele associou que é uma coisa boa. Boa para os neurotransmissores. Bem, bioquimicamente falando, fisiologicamente falando, o que acontece no vício? Vamos supor, o hormônio mais ligado ao vício é a dopamina. O cérebro da gente, dentro dos nossos neurônios, ele é fabricado. A dopamina é fabricada. E um neurônio, ele não se encaixa, ele não se encosta um no outro, né? Eles têm uma coisa entre si chamada fenda pré-sináptica. E nessas fendas pré-sinápticas é que correm esses neurotransmissores, serotonina, acetilcolina, dopamina. Então, o que acontece? Quando você ingere, consome, né, a substância, o que acontece? Elas vão entrar nessa fenda pré-sináptica e fazer o efeito da substância que o próprio cérebro produz. Então, os neurônios, com o passar do tempo, eles param de fabricar. Por quê? Porque ele está recebendo, né? Para que eu vou fazer dopamina, sendo que sempre tem dopamina aqui já na minha fenda pré-sináptica, né? Então, ele começa a reduzir sua produção e isso causa a dependência química. Por quê? Quando uma pessoa fala, não, agora eu vou parar com isso, o neurônio já não está mais, né, metabolizando essa dopamina, já não está fazendo mais a liberação nessa fenda pré-sináptica, então a pessoa fica num estado de abstinência, né? Aqui eu vou falar que o vício pode ser definido como um ciclo de 3 fases. Consumo excessivo, por isso que eu digo que não é só experimentar, né? É o consumo excessivo, intoxicação com abstinência, né? O afeto negativo e preocupação e a antecipação, que é a ansiedade. O que é isso? A pessoa está usando aquela substância, né? E à medida que o consumo fica excessivo, né? O organismo dela fica intoxicado, entendeu? E essa intoxicação é que gera a abstinência. E aí o que acontece? A pessoa fica desesperada, desorientada, fica perdida. Por quê? Porque ela entra num nível de depressão, eu posso dizer assim que é uma depressão, porque a dopamina, tanto a dopamina como a serotonina, elas não estão sendo mais fabricadas, né? A serotonina nem tanto, mas é mais a dopamina.
A dopamina é mais afetada neste caso, né? Então, eu vou falar de que o organismo da gente trabalha na base da recompensa, né? Tudo que é bom para nós, tudo que aquilo traz prazer para a gente, é um mecanismo de recompensa, né? E o cérebro, ele é muito complexo, né? Ele é muito complexo, ele vai sim, porque exatamente por não ser muito conhecido os sistemas do cérebro, hoje em dia já tem muitas experiências a respeito, mas ainda existem alguns mistérios. Algumas substâncias, né, elas são psicoativas, né, é aquela substância que te dá ânimo, como a cocaína, né, que te dá o êxtase, que te dá uma euforia, né, e temos aquelas que, na verdade, não causam isso, mas causam bem-estar, como a maconha, a heroína, né, e também temos os outros, né, o tabaco e o álcool, que é uma outra categoria de dependência. O álcool, a dependência alcoólica, ela está naquela necessidade de... Eu tive uma intoxicação, né, vamos dizer, um uso, né, uma noite, saí, fui pra balada, e aquele álcool que eu consumi, né, baixou o meu córtex pré-frontal. O que é o córtex pré-frontal? É essa parte do cérebro que controla os impulsos, né? A inibição, aquilo tudo. Então, a pessoa, quando bebe, ela tem essa liberação, ela já não, ela fica com o córtex pré-frontal anestesiado, e ela faz o que bem entende. Aí acorda no outro dia, a famosa ressaca. Existe até uma frase, né, muito utilizada: evite a ressaca, continue bebendo. Então, e tem o cigarro também. O cigarro, eu vou até colar aqui, porque o comportamento da nicotina, ela é muito mais observada quando a pessoa quer parar mesmo, né? Porque eles teoricamente são relaxantes. Quando você está com um sentimento, né, de ansiedade, você vai lá e fuma um cigarro e tem a falsa impressão de que está sendo relaxado. E na verdade, a nicotina, ela é estimulante. Ela tem a mesma característica da cafeína. Quando eu estudei química décadas atrás, a gente fez um estudo, né, uma análise, e vimos que o comportamento químico da nicotina e do tabaco, da nicotina e do café, né, da cafeína, eram semelhantes, o arraste era o mesmo. Então, a composição química dos dois é muito similar e causam o mesmo efeito. Então, não ache que fumar um cigarro vai te relaxar. Na verdade, não. Você só vai estar suprindo essa necessidade, né, da recompensa, porque seu cérebro precisa da nicotina. Nós temos neurônios com receptores chamados nicotínicos, né? E eles
eles realmente têm uma ligação muito forte com a nicotina. E tem o álcool, e tem o álcool também, que eu já expliquei. Como a aromaterapia pode resolver isso? Na verdade, ela não vai resolver o problema do vício. Ela vai tratar mesmo a questão da abstinência, da ansiedade. E isso exige do paciente também que ele queira, né? Se ele quiser, até sem aromaterapia, mas se quiser um tratamento aromaterápico, né? É possível sim ter, né? Eu selecionei alguns aqui, alguns óleos que no caso tem que ser manipulados para ter um efeito adequado, satisfatório, né? No caso da dependência do álcool, nós temos o limão, temos a toranja, a lavanda, hortelã-pimenta e o bálsamo de copaíba. Eles fazendo uma sinergia boa entre eles, você pode ter uma diminuição dos sintomas de abstinência. No caso do tabaco, tem 3 óleos, né? Que no caso é a toranja, a pimenta preta e a hortelã-pimenta. Da mesma forma, sentiu a necessidade do cigarro, sentiu a necessidade de fumar, faz o uso. Quem sabe, né? Aquele estímulo, né? Porque o estímulo inalatório, ele vai direto, né? Pro sistema límbico do nosso cérebro. E quanto à dependência de drogas, que é muito mais complexo, porque a pessoa, ela tem uma certa resistência, né, a se tratar, né, elas acham que tá bom do jeito que tá, ou às vezes a vida tá desmoronando, mas mesmo assim ela tá lá insistindo, né. Mas também temos a toranja, a lavanda angustifolia, o manjericão, o sândalo, a laranja doce, a camomila romana e a gualtéria. Elas ajudam a acalmar o sistema nervoso da pessoa, de forma que essa dependência, essa necessidade não cause tanto pânico, tanta aflição no usuário, né? De forma que o processo de desintoxicação possa ser mais efetivo. Mas isso tudo tem que ser acompanhado com um médico. Muitos médicos, eu li a respeito que, nossa, tem médico que fala horrores da aromaterapia, mas eu conheço pessoas que sim, conseguiram. Meu irmão é um exemplo. Ele conseguiu, no caso da terapia holística, né, com acupuntura, né? E no caso, os óleos essenciais também tem. Da mesma forma como eu estava falando em vídeos anteriores sobre a cura vibracional. A cura vibracional também está relacionada com isso, né? Porque o vício não é uma coisa natural do ser humano, né? Natural que eu digo assim, que tipo assim, se é do organismo é natural, né, gente? Mas não é uma coisa que você quer para você. Então, existe também a possibilidade da pessoa perceber que ela está com este tipo de... indo por este caminho, ela usar os óleos essenciais para evitar que ela chegue ao ponto de uma dependência. Bem, gente, isso é o que eu tenho para falar de vício. Na verdade, tem muito mais coisa para falar, mas é o que eu tenho para hoje. Um grande abraço para vocês, até a próxima.